Mais uma vez estamos aqui, o Chico Xavier, transmitindo a nossa live, que é exatamente sobre o trabalho que nós realizamos nas segundas, que fala e trata do magnetismo. Tivemos já 4 videoaulas que com certeza têm o objetivo de esclarecer aqueles que ainda não têm uma certa visão ou conhecimento do que seja o magnetismo como tratamento na casa espírita. E nós resolvemos aproveitar essas segundas que ainda estão sem atividades, infelizmente, por conta do isolamento social. Então nós vamos aos poucos transmitindo essas preciosas informações que com certeza vão nos ajudar muito acerca do nosso entendimento sobre o magnetismo, sobre o que seja, como nós vamos ver hoje, o transe e a mediunidade. São assuntos complexos, com certeza, que denota de uma grande dificuldade por conta da falta de estudo sobre o tema ou os temas, e isso a gente precisa aos poucos buscar através do entendimento. É muito comum nas casas espíritas as pessoas levarem tudo para os processos obsessivos, sempre ocupado dos problemas, das distonias, das dificuldades, dos conflitos, são sempre os obsessores. E nós vamos hoje entender que nem sempre se dá dessa forma. Então, o tema de hoje é exatamente magnetismo, transe e mediunidade. Convido a todos, a partir de agora, entrarmos nesse estudo e, com certeza, tirarmos as eventuais dúvidas. Lamentável até, porque nós não podemos fazer ele com a participação dos ouvintes e dos que nos assistem, mas vamos aos poucos tentar explicar da melhor forma possível. Então, para que a gente possa dar início a esse nosso tema, há uma necessidade da gente fazer uma diferenciação do que seja mediunidade e o que seja paranormalidade. Nem todos os fenômenos paranormais são de natureza mediúnica, como nós vamos ver mais adiante, e isso confunde muito tanto os trabalhadores como os dirigentes e principalmente aqueles que são os assistidos. Um fenômeno paranormal, como o próprio nome está dizendo, ele é descrito como algo que a ciência ela não sabe como explicar. Por isso que ele recebe o nome de paranormal, porque são 3 fenômenos que acontecem na natureza. Os fenômenos normais, que são esses no nosso dia a dia, tudo que acontece no nosso convívio, na nossa realidade de vida, se transforma em fenômenos, que são os mais conhecidos como fenômenos naturais. Nós temos os fenômenos anormais, ou aqueles fenômenos que, com a intercessão do homem, eles provocam uma certa desarmonia na sua consecução, na sua maneira de ser como fenômeno. E esses, como eu disse, que são os fenômenos paranormais que vão servir como motivo desse nosso estudo, o estudo dessa noite. Todos nós sabemos, como espíritas, que o espiritismo não é propriamente uma religião, e se fosse, não seria como as demais. Por quê? Porque o espiritismo e a ciência se completam mutuamente, uma servindo à outra. A ciência sem o espiritismo fica impossível explicar certos fenômenos, como nós vimos, que só com as leis da matéria que eles podem ser explicados. E já o espiritismo sem a ciência, lhe faltaria o apoio e o controle. Por isso que Allan Kardec, com muita maturidade, disse-nos que todas as vezes que a ciência avançar ou seguir à frente da doutrina, nós seguíssemos a ciência. Veja que ele tinha uma plena convicção de que se um dia nós quisermos conhecer a essência espiritual, o valor
e as prerrogativas do ser espiritual, ou até mesmo o entendimento de Deus, só temos um caminho, que é o caminho da ciência. Para tanto, é preciso que um dia haja um estreitamento de ideias, de pensamento, para que a gente possa, nessa união, entender todos esses fenômenos que ainda estão muito distantes de nós. Quando a gente fala do magnetismo, e vimos nas nossas videoaulas anteriores, que é uma força imanente e emanente, que foi verificada inicialmente e principalmente nos minerais, né? Quando, sem que eles percebessem ou tivessem a intenção, observou-se que, algum tempo depois, alguns minérios têm essa característica de atrair corpos, né? E, consequentemente, muito tempo depois, já nos meados de 1795, o médico Franz Anton Mesmer, ele admitia a existência de uma força magnética que se manifestava através de um fluido universalmente distribuído, que Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, nos dá como definição, o fluido cósmico universal, e que se insinuava na substância dos nervos, ou seja, esse magnetismo ele verificou também no corpo humano com propriedades semelhantes à de um ímã. Consequentemente, foi o que ele chamou, o que ele veio chamar depois de magnetismo animal, não dizendo ser animal com referência à espécie, mas animal a ânima, o próprio corpo, o espírito. Ele possui essa força que com certeza é de fundamental importância na construção da vida de todos nós. Esse fluido, como disse ele, sob controle, poderia ser usado com finalidade terapêutica, que é exatamente o magnetismo que nós utilizamos para os tratamentos através dos centros de força. Então veja que nós agora temos um meio para compreendermos o que verdadeiramente vem a ser esse fenômeno que a natureza ainda tem dificuldade de nos provar ou mostrar, porque falta para o homem ainda conhecimento para tal. Estudando tudo isso, nós não podemos esquecer essa trindade universal, Deus, o Espírito e a matéria. Isso tudo forma uma única realidade, que é a obra divina, como Deus sendo a inteligência e a causa de tudo. E tudo que você imaginar, existe sempre a presença divina, né? A essência de Deus, que cria a sua imagem e semelhança, o seu princípio inteligente, que é o Espírito. Segundo o Dr. Décio Iandoli, nada mais é do que o momento do pensamento de Deus. Nós somos um ser criado por Deus, que se individualiza para construir a sua própria natureza, o seu próprio destino. Mas para que essa construção seja efetuada, é necessário a convivência. Nós só podemos aprender convivendo. E além da convivência entre os espíritos, principalmente na condição nossa de espíritos imperfeitos, precisamos da matéria. A matéria que é retirada desse fluido cósmico universal, que vai exatamente servir como instrumento de trabalho para a evolução do espírito. O que eu sempre digo, há um ledo engano quando o homem pensa que a matéria é de natureza possessiva. Muitas vezes ele se acha dono, mas a matéria, como sendo parte deste fluido, tem como condição principal de nos auxiliar no processo evolutivo. O homem deve usá-la, mas sabendo que vai devolvê-la, porque ela, com certeza, retorna a esse fluido para que possa servir mais adiante a outros meios e a outros espíritos. Para que tudo isso também aconteça, é necessário um fenômeno fundamental na vida de todos nós, que é o que eles chamam de sintonia. O que é sintonia dentro do que nós estudamos acerca da natureza humana? Ele diz que é a ressonância psíquica entre dois seres que nutrem pensamentos de mesma natureza. Para que haja sintonia entre duas mentes, é preciso que elas estejam vibrando numa mesma frequência, ou seja, pensando da mesma forma.
Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, olha, se alguém desejar o mal a alguém, esse mal pode acontecer, sim, se ele estiver receptivo a esse mal. Se não tiver, não vai haver ressonância, consequentemente, esse mal, ele tenderá, de alguma forma, a voltar para o seu emissor. É como uma correspondência. O carteiro, ele pega a correspondência para entregar àquele que será o que irá receber. Caso ele não recebendo, ele volta para o seu emissário. A mesma coisa é o pensamento quando tratamos dessa natureza. Alimentando as mesmas ideias, dois ou mais espíritos, estando encarnados ou desencarnados, imantam-se pela força do pensamento, aí entra o magnetismo, vinculando-se magneticamente uns aos outros. Isso a gente chama de um processo simbiótico. Aí entra muitas vezes o processo obsessivo, que é muito comum nesses momentos, mas é preciso a gente fazer uma distinção, porque muitas vezes é um processo também de auto-obsessão. Né? Dessa forma, identificam-se quanto à faixa vibratória em que transitam. Então, os semelhantes sempre atraem os semelhantes. E quando o espírito age, pensa ou sente, ele emite ondas de vibrações magnéticas que se propagam no espaço através do fluido cósmico universal. Por isso que o pensamento, ele não tem limite. Quando a gente estuda ele dentro do conceito da física quântica, nós vamos ver que distância não é algo que a gente pensa que seja. Duas partículas, elas estão conectadas, interligadas, independente da distância em que elas estejam, quanticamente falando. A mesma coisa acontece com relação ao pensamento. Então, muitas vezes nós estamos aqui, mas o nosso pensamento está distante, e há uma distância que a gente não tem como diametrar ou mensurar. Sendo as ações, os pensamentos, os sentimentos de natureza idêntica, como nós vimos, vibram na mesma faixa, interligando esses espíritos que se influenciam reciprocamente. Por isso que quando Allan Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos se os espíritos nos influenciavam, eles muito mais do que possamos imaginar, eles praticamente nos controlam, nos dominam. Isso é muito importante. É necessário a gente fazer sempre essas observações acerca de como nós estamos pensando, até mesmo com relação aos nossos entes queridos que partiram, quantas pessoas nos procuram buscando contatos com seus mortos, através das famosas psicografias. É preciso a gente entender. Eu costumo sempre dizer que se tem uma coisa que Deus sabe fazer é colocar cada um no seu lugar. Se estamos distantes é porque há uma necessidade dessa distância. Quando houver necessidade de um contato, de uma aproximação, pode ter certeza que a própria espiritualidade irá interagir nesse sentido. Mas tudo está ligado ao que a gente chama de mente, e essa mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai, e o que você acredita torna-se realidade. Isso é muito comum e natural na vida de todos nós. Não podemos esquecer a natureza plena do ser espiritual. Nós somos um espírito que contraímos ou adquirimos o nosso primeiro corpo, chamado de corpo mental, que é nele que encontra toda a nossa realidade de vida, através dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos. Criamos o nosso primeiro corpo, que é tirado da matéria que se manifesta nesse fluido cósmico universal, que é um corpo etéreo, um corpo fluídico chamado de perispírito, ou corpo espiritual. Esse corpo espiritual é o que vai dar forma ao nosso corpo, o corpo físico. Entre o perispírito e o corpo físico existe um pseudo-corpo chamado duplo etérico, que produz, ou ele é composto por uma substância chamada de ectoplasma, que mais adiante a gente vai ver a importância. Então, o que o Espírito diz, o que o Espírito ordena, a resposta vai finalizar no corpo físico. Ou seja, por isso que grande parte das nossas doenças são de natureza mental. Antes do corpo adoecer, a mente já manifesta a doença. É muito importante a gente observar esse detalhe. O universo, ele é ondulatório. E dentro dessa vastidão infinita existem muitas formas de manifestações diferentes, de energias conhecidas que foram sendo descobertas aos poucos.
E nós vimos que o fluido cósmico universal traduz exatamente essa realidade. Então, e nesse universo é que nós encontramos toda a nossa realidade de vida. Também tiramos dele o que nós chamamos de energia vital, que é a energia necessária para a manutenção da vida, que também é extraída do fluido cósmico universal pelo Espírito e transformada e canalizada em matéria ou energia que irá estruturar o corpo físico. Por isso que quando essa energia ela se desprende totalmente do nosso corpo, é a morte do corpo físico, porque sem energia vital ele não pode sobreviver. Como nós vimos, o Espírito é nele que está todo o nosso pensamento e o nosso sentimento. O sentimento é tudo que nós vamos contraindo e construindo dentro de nós. Nesse perispírito nós guardamos ou fixamos as nossas emoções e essa energia vital, energia que vai exatamente manter todas as funções do corpo físico. E o que é finalmente o corpo físico? É o corpo da expressão da vontade. Ele é o corpo que tem os seus hábitos, como nós temos, alimentares. É um corpo que dorme, que descansa, que respira, que se exercita, mas ele é um corpo de efeito e não um corpo de causa. Cuidar do corpo físico é valorizar a sua experiência terrena. Ele é um corpo cronobiológico, ele tem um tempo. Esse tempo vai depender da experiência de cada um. Isso é muito de natureza pessoal, mas a gente tem que cumprir o que ficou previamente determinado no processo que nós chamamos de reencarnação. Os corpos sutis vibram em frequências específicas, coexistindo no mesmo espaço, que é um mundo de natureza quântica, como eu disse, sem prejuízos de um para os outros, assemelhando-se a ondas de rádio ou televisão em um mesmo ambiente, sem que uma interfira na outra. Com esse funcionamento, eles permitem a manifestação da consciência e do espírito. Esses corpos que compõem o ser encarnado são divididos, como nós vimos, para que didaticamente seu estudo seja possível. Porém, na prática, eles se interpenetram de tal forma que não existem limites para determinar onde começa um, onde termina o outro. A gente não sabe aonde termina o perispírito, nem começa o corpo físico. Por quê? Porque são corpos que se interpenetram, formando uma única realidade. E por que eu estou falando nisso? É porque, exatamente, para que a gente entenda o magnetismo, para que a gente entenda o que é o transe, para que a gente entenda o que é mediunidade, a gente tem que ter uma noção bem aprofundada do que sejam esses corpos, do que seja a natureza verdadeira do espírito. Para fortalecer mais ainda esse nosso estudo, Dr. Humberto Mariotti, médico psicoterapeuta, ele lançou uma teoria chamada Teoria da Complexidade. E ele diz: o ser humano possui duas formas de compreender a verdade. Uma forma é objetiva e a outra é subjetiva. Disto se conclui que o saber não é uma questão somente física ou sensorial, ou seja, aquilo que eu vejo, aquilo que eu pego, que eu percebo, que é uma das condições fundamentais da ciência. A ciência, para defender uma tese e transformá-la em uma realidade, é preciso que haja uma comprovação, em laboratório ou não, para que ela possa ser caracterizada como uma verdade. Mas ele diz aqui que também existe uma verdade subjetiva, que ela também é de natureza sensorial. Ela pode ser psíquica ou intuitiva. Todos nós temos as nossas intuições. Grandes cientistas e grandes descobertas foram processadas, essas descobertas, através da intuição. Nós temos vários e vários exemplos. Carlos Gibran mesmo escreveu todo o seu livro Profeta, segundo dizem, em estado febril, que nada mais era do que estado de transe mediúnico, ou de natureza talvez também anímica, mas que ele escrevia, ele ditava o livro em estado de transe, ou seja, ele usava uma faculdade sensitiva para realizar esse trabalho. Mas finalmente o que vem a ser o transe. O transe é um estado alterado da consciência,
ou um estado anormal, anômalo dessa consciência, em diferentes graus de intensidade, ela se dissocia globalmente ou parcialmente dos centros psicossomáticos, que são os centros vitais que nós temos na estrutura orgânica, mantendo ou não a sensibilidade e a lucidez em condição de baixa tensão psíquica. Vamos traduzir isso. Todas as vezes que você baixa, e nós vamos ver isso, a frequência mental, você sai de um estado de estresse desse dia a dia, consequentemente você estimula esses centros que são de natureza muito mais espiritual do que fisiológica. E aí a mente ela começa a vibrar numa frequência bem menor, e aí é o que eles chamam de estado de transe, ou seja, um estado alterado. O transe ele pode ser por hipnose indutiva, né? As pessoas, não sei se vocês já viram, perceberam, são aquelas pessoas que muitas vezes hipnotizam determinadas pessoas e elas realizam determinadas ações totalmente fora da sua consciência normal. Ela não está fazendo outra coisa senão seguindo um processo indutivo em função de um fator hipnótico. E isso não deixa de ser o transe. Existem pessoas que leem em estado hipnótico textos que quando elas estão em estado normal, elas não conseguem ler. Existe o transe sonambúlico ou por auto-hipnose. São os sonâmbulos, são as pessoas que muitas vezes acordam à noite, vão na geladeira, bebem água, fazem uma série de atividades e voltam a dormir, e no dia seguinte elas não lembram. Elas agiram de forma consciente, mas dentro de um quadro totalmente sonambúlico. É o que eles chamam de transe por auto-hipnose. Isso acontece naturalmente, é natural em algumas pessoas, não em todas. Esse tipo de transe. Recentemente, em um congresso de medicina, uma criança com 8 anos de idade falou mais de 1 hora sobre osteoporose e ela não tinha, claro, com 8 anos, nenhum conhecimento acadêmico sobre o assunto, mas ela com certeza fez isso em estado de transe. Aí você pergunta, foi um fator mediúnico? Caracteriza-se como não, até pela idade. Talvez ela tenha, numa experiência passada, numa vida anterior, vivenciado essa função médica com especialidade na área, e de repente isso, no momento de transe, irrompe e ela fala durante muito tempo ou algum tempo, mas isso em estado de transe. Um estado fora da consciência normal. Existe também a hipnoterapia, que é para efeito analgésico. Alguns dentistas já usam, né, esse tipo de transe para as pessoas que muitas vezes não toleram os anestésicos. São pessoas sensíveis, que apresentam características reativas, e eles fazem o tratamento totalmente em estado de transe. Para Dr. Pierre Janet, ele diz que o transe é um estado de baixa tensão psíquica, como nós vimos, né? Quando cai essa frequência mental. Mais adiante a gente vai ver isso de uma maneira mais objetiva. O transe é um estado especial, né, entre a vigília e o sono. Então ele está entre você está semi-acordado, semi-dormindo, exatamente aí onde o transe se instala. É um estado de inibição cortical, ou estreitamento da consciência. Então é um estado de uma maior concentração, e com certeza quando ele diz inibição cortical, é quando você perde temporariamente as funções do córtex frontal, que são os sentidos naturais, a visão, a audição, o olfato e o paladar. Então todas as vezes que essas faculdades elas são inibidas e há uma manifestação, isso ocorre através do transe. O transe deve ser bem delineado pelo espírita, nos disse Lamartine Palhano, para que não haja diagnósticos equivocados das realidades psicológicas e intercâmbios espirituais mal compreendidos. Isso é muito importante na casa espírita, como também no meio médico. Muitas vezes as pessoas apresentam uma característica que
são mal vistas e interpretadas pela falta de conhecimento. Muitas vezes a pessoa está numa casa espírita e apresenta uma manifestação, um determinado tipo de comportamento que não é nada mais do que um distúrbio psicológico, e aí é visto como um processo obsessivo, ou o contrário, a pessoa pode estar sendo vítima de um processo obsessivo e ser visto como um fato de natureza psicológica. É preciso que, como disse Lamartine Palhano, ele seja muito bem delineado. Precisa se ver realmente o que está acontecendo. E, para tanto, é necessário um estudo. Uma coisa é bem clara: o espírita que não sabe conceituar e nem identificar um transe, também não tem como entender o que seja animismo ou mediunidade. Animismo é da própria alma. É uma manifestação de natureza pessoal. A mediunidade é quando há a intervenção de um ser espiritual, quando você sofre a influência de um espírito. E esses fatores são muito semelhantes. E é difícil, muitas vezes, como ele diz, saber delinear um e o outro. E quais são os meios que a gente busca para fazer isso? Não há um meio que nos caracterize ou que nos dê um sentido concreto, mas duas coisas são importantes para que ele possa delinear, como ele diz. Um é estudar e observar. Toda observação com estudo, ela tende a um resultado positivo, mas muitas vezes as pessoas observam e, sem estudo, sem conhecimento, formulam uma ideia preconceituosa, e com certeza isso pode fazer um mal muito grande a uma pessoa que, como eu disse, é vítima de um fator psicológico e é tida como uma pessoa muitas vezes envolvida num processo espiritual. Então, para que a pessoa possa entrar verdadeiramente ou estar em transe, há uma necessidade, como ele disse, de uma redução dessa percepção cortical. É necessário ele entrar em um momento de recolhimento, de interiorização, reduzir a sua capacidade perceptiva. Para tanto é necessário fechar os olhos, é fundamental, porque a inibição da luz faz com que haja uma baixa frequência mental e ele começar a se integrar a uma ideia. Ou seja, a mente macaco louco, como ele disse, jamais levará você ao transe, porque ela pula de galho em galho e não sabe em que galho fica, segundo traduzem os entendidos. Então é preciso que você se prepare para o transe, principalmente quando você quer trabalhar a mediunidade. Então, há necessidade de um monodeísmo, ou seja, tirar uma diversidade de pensamento, porque nós temos uma mente muito fértil em termos de flutuações mentais, e provocar uma interiorização. Isso faz com que a frequência mental vá baixando e você comece a ter os primeiros estágios ou ensaios desse transe. Mas, para tanto, é preciso que a gente entenda como é que funcionam as nossas ondas mentais. Essas ondas mentais, elas são de natureza cíclicas. Por exemplo, quando uma pessoa está no estado beta, que é esse que nós praticamente vivemos, nós apresentamos de 13 a 28 ciclos por segundo, que chamam de hertz. Então, esse momento é um momento de alta tensão. É quase impossível você estimular o estado de transe, porque você está num momento de estresse. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem: eu não consigo me estabilizar, eu não consigo me espiritualizar. Por quê? Porque você vive sempre em estado de alerta, que é chamado estado beta. É esse dia a dia nosso, o excesso de preocupações, as tensões nervosas, enfim, tudo isso leva você a um estado de alta frequência mental. Quando você sai do estado beta para o alfa, praticamente você diminui a metade dessa frequência, caindo de 8 para 12 ciclos ou hertz, você já começa a entrar e pode entrar no estado de transe, até mesmo nos casos da mediunidade. Veja que aí há uma baixa frequência e, consequentemente, você já começa interagindo com o mundo mental de uma maneira muito mais ampla.
Diminuindo mais ainda essa frequência mental, ou essas ondas mentais, chegando a θ, que é o estado máximo, que fica entre 4 e 7 ciclos no Hertz, a pessoa praticamente ela está em estado de total desprendimento em termos de transe. Ela praticamente ela não tem nenhuma noção de tudo que ela está fazendo. São os quadros mais profundos do sonambulismo, da mediunidade. Então veja, beta é um estado de alta tensão, alfa, por isso que a gente ouve tanto falar, fulano está em alfa, é quando há uma grande frequência, uma grande baixa nessa frequência mental, e quando ela baixa mais ainda, você está no estado θ. E finalmente o estado delta, que é o estado de menor ainda, que é abaixo de 4 Hz, aí muitas vezes é um caso que a pessoa está em sono muito profundo, até mesmo quando há morte, é quando essas ondas, elas praticamente elas deixam de existir ou se manifestar na mente. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre o transe, devemos verificar o cérebro, que trabalha com as informações objetivas, como eu disse, captadas pelos sentidos, né, que são nada mais do que impulsos elétricos. E já as emoções e os sentimentos são de natureza química. Como é que a gente pode entender isso? Quando eu vejo uma pessoa, na realidade, a minha retina está capturando o reflexo da luz que bate nessa pessoa. A prova é tanta que se você apagar a luz eu não a vejo, mesmo ela estando no lugar que está. É necessário que haja a captura da luz pela retina, que irá para uma área do cérebro chamada de córtex occipital. Lá irá se construir a imagem do que eu vi. Então eu estou vendo uma pessoa porque essa imagem está construída dentro do meu córtex occipital. O córtex occipital de imediato manda essa imagem para uma área do cérebro chamada de hipotálamo. O hipotálamo é que vai gerar um sentimento, o que eu sinto por essa pessoa, o que eu vejo nessa pessoa, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é simpática, se ela é antipática, se ela é querida, se ela é odiada, isso tudo vai ser gerado nessa área do cérebro. Por isso é importante a gente perceber que o cérebro nosso trabalha com essas duas realidades, uma de natureza totalmente física, que é esse nosso dia a dia, e é ele que nos causa tantos problemas pela quantidade de coisas que vemos, que observamos e trazemos para dentro de nós, transformando isso em sentimentos através das emoções. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado naquilo que a gente está observando, está vendo, e muitas vezes interpretando como verdade e que nem sempre é verdade. Os graus de dissociação do transe. Então, o transe ele pode ser parcial ou localizado, quando há dissociação apenas em determinadas áreas psicossomáticas. Então, o que significa dissociação? É exatamente você perder temporariamente essas funções que são caracterizadas pelos sentidos naturais. Por exemplo, a visão, a audição, a função motora, tudo isso, quando você se dissocia disso, você entra no estado de transe. Por exemplo, o médium, para que ele realize através da mediunidade, uma psicografia, é preciso que temporariamente seja anulado as suas funções motoras. É quando o espírito ali atua através da glândula pineal e passa a comandar temporariamente. Significa dizer que ele está num estado de transe, ou seja, ele perdeu temporariamente as suas funções objetivas. E isso pode ocorrer de maneira parcial, porque muitas vezes as pessoas pensam que o transe tem que ser uma coisa profunda. Você pode, muitas vezes, estar em determinado lugar, ouvir uma música que representa uma experiência do passado, uma desilusão amorosa, e de repente você mergulha naquela história e entra temporariamente num estado de transe, você sai do tempo. Quantas vezes a gente está conversando com uma pessoa e a gente observa que ela não está presente, é porque ela está num estado parcial de transe. Mas existe o transe global, quando há
dissociação praticamente de todas as áreas psicossomáticas, a tão famosa psicopraxia ou incorporação, que é a letargia ou morte aparente. Quem tinha essa faculdade natural era Chico Xavier. Chico Xavier era um médium psicopráxico. Ele usava todas as suas funções dentro da mediunidade. Isso é um caso muito raro, mas existe. Então, o transe global, a pessoa se apaga totalmente e ela age naturalmente como se estivesse normal, mas ela sabe que está no estado de transe. E existe o transe total, que no caso é da morte com a libertação da alma. Porque na realidade, a alma, ela não abandona o corpo. O corpo é que expulsa a alma. No momento em que o corpo perde as suas funções vitais, a alma não tem mais o que ficar. No caso, o espírito tem mais o que ficar fazendo ali. Não existe mais a energia vital, ela vai embora. Grau de intensidades é do transe. Então, esse grau pode ser superficial, porque ele ainda está em estado de alerta total. Aquilo que a gente comentou, a pessoa está na rua conversando e pode entrar no estado de transe. E esse estado em que ela tem lucidez, ela tem condições de perceber tudo, mesmo estando em estado de transe, ela é chamada de transe superficial. Existe o transe intermediário, que é um estado de semilucidez. Existem médiuns que trabalham exatamente dentro desse campo. Tanto ele pode estar fazendo uma psicografia, usando a influência do espírito, como também utilizando impressões suas. A gente chama de um transe intermediário mediúnico. E nós temos o transe profundo, que é o estado de consciência sonambúlica, o que eles chamam de amnésia lacunar. É aquele médium, quando a gente fala em mediunidade, que psicografa como o Chico psicografava, sem ter a menor noção do que estava psicografando. E, consequentemente, eles chamam de amnésia lacunar. É um esquecimento temporário durante o momento em que ele está executando aquela atividade sob o estado e dentro do estado de transe. A natureza do transe, ela tanto pode ser psíquica como pode ser biológica. A natureza, quando se refere ao fator psíquico, há uma dissociação apenas dos centros psicossomáticos, que são os que nós verificamos através da mediunidade, o da fala, o da vidência, a dupla vista, tudo isso são natureza de transe com relação ao psiquismo. É relativo unicamente à mente. Mas nós também temos o transe de natureza biológica, que é exatamente o que eles chamam de ectoplasmia. É o fenômeno que muitas vezes, e não é comum, as pessoas materializam determinados espíritos, ou seja, materializam o pensamento, tirando do corpo o ectoplasma do médium, consequentemente, e isso é um fenômeno, como eu disse, muito difícil de acontecer, mas que acontece. Nós temos alguns tipos de transe. Nós temos o transe patológico, nós temos o espontâneo e nós temos o transe provocado. O transe patológico, ele tem vários fatores que são muito comuns e é preciso ser muito bem visto, como disse Lamartine Palhano, bem delineados, para a gente não fazer tanta confusão acerca dele. Por exemplo, com relação ao patológico, nós temos o transtorno do crânio encefálico, aquelas pessoas que têm aquele fenômeno muito comum dentro da psiquiatria que é visto, que é EQM, experiência de quase morte. A pessoa tem um transtorno craniano, encefálico, e a partir daquele instante ele começa a ter visões e, consequentemente, isso não deixa de ser um fator ligado a um transe patológico, ou seja, por motivo de uma doença, por motivo de uma disfunção cerebral decorrente de um acidente, e ele começa a partir de então a apresentar características de transe. Nós temos o coma. Muitas vezes a pessoa está ali em coma, mas ela pode estar vivenciando um transe, ou seja, ela pode estar desligada daquele corpo que está em coma e percebendo tudo o que está acontecendo em volta. Ela não tem a condição de manifestar
se através da fala, da visão, porque esses centros somáticos, psicossomáticos, eles estão em atividade, mas ela está percebendo tudo. Por isso que é muito necessário a gente falar. As pessoas que muitas vezes conversam determinados assuntos ao lado de uma pessoa em coma, ela pode estar ouvindo tudo e percebendo tudo. Existem também os casos de histeria, que são aquelas pessoas que muitas vezes perdem o controle, se tornam agressivas, e muitos pensam que é um processo mediúnico, obsessivo, mas isso pode ser também um fator patológico. A epilepsia, que é uma crise convulsiva, acontece muito isso nas mediunidades, né? Consideram muitas vezes um processo obsessivo crônico, quando na realidade a pessoa está num estado epilético. Com certeza elas manifestam esses fatores. Os estados depressivos são muito comuns a pessoa entrar em transe. Elas ficam muitas vezes que eles chamam de delírio, como nós vamos ver, tendo visões, alucinações, isso em decorrência do estado em que o paciente muitas vezes se encontra. Nós temos o delírio febril, então nesses casos também se manifesta o transe, o delírio natural, as alucinações, que é muito comum nos quadros de esquizofrenia, que também muitas vezes é mal visto, alteração da noção de realidade, da capacidade de distinguir o real do imaginário, isso tudo é e pode ser um fator ligado ao transe. Quando ele é espontâneo, ocorre em pessoas naturalmente predispostas, o sonambulismo natural, o desdobramento, a dupla vista, tudo isso são fatores do transe espontâneo. É uma faculdade que é inerente, pode ser inerente a qualquer pessoa, mas para tanto, mesmo sendo espontâneo, ele precisa ser trabalhado. Porque muitas vezes a pessoa tem o dom da mediunidade. Por isso que eu digo, a gente tem que ter muito cuidado quando se refere a um médium, porque ter mediunidade não significa ser médium. É como eu sempre digo, tocar um violão não significa que você seja um músico. É preciso que a pessoa tenha o conhecimento e o desenvolvimento para ser caracterizado como médium quando se fala da mediunidade. E o transe provocado, que é o mais visto, o mais comum. O mesmérico acontece muito aqui no Chico Espírita, aqui no Chico Xavier, na Casa Espírita. A pessoa vem fazer o tratamento com magnetismo e ela baixa muito a sua frequência, porque um fator muito importante a gente tem que chamar a atenção. Antigamente, quando eu comecei fazendo o trabalho com magnetismo, eu atendia nas salas como magnetizador, e aí eu fui orientado pela espiritualidade para fazer um trabalho de preparação, porque eles chegavam diretamente na sala e, consequentemente, não havia condições do magnetismo atuar, porque eles estavam ainda no estado ainda de uma frequência mental muito alta. Eles precisavam baixar essa frequência, sair de beta para alfa. Então, o que é que a gente faz? A gente faz uma preparatória para que as pessoas diminuem a frequência através de uma breve palestra, levando as pessoas a um estado de meditação. Quando elas entram para fazer o tratamento, elas estão muito mais receptivas e acontece muitas vezes a elas entrarem em transe. E muitas vezes dizem coisas que não têm nenhum sentido, muitas vezes têm visões, mas isso leva-se muito para o lado espiritual, mas pode ser um fator anímico em função do transe. Naquele momento em que ela está fazendo aquele atendimento, ela pode trazer do passado para o presente algumas lembranças que vão se manifestar através do transe. Aí é preciso que a pessoa que esteja atendendo tenha noção e consiga fazer a diferenciação e não levar para o misticismo, para o fantasmático, como muitos levam. Existe o transe hipnótico, que tanto pode ser hétero ou autoinduzido. Você pode entrar num estado hipnótico por uma orientação de um hipnotizador. Existem aqueles que se auto-hipnotizam, com aqueles faquires, né, que eles levam a mente a uma baixa frequência tal que eles conseguem deitar numa cama de prego, anulando todos os sentidos da dor e ali permanecer em transe. Isso a gente chama de transe autoinduzido. Mas é muito importante esse transe hipnótico quando ele é hétero, porque muitas vezes as pessoas nos procuram, eu queria saber como do meu passado, eu queria estar num estado de transe, um hipnotismo. Tem que ter muito cuidado,
Porque se a pessoa que trabalha com isso, ela não tiver um conhecimento profundo, ela pode levar as pessoas a um caso de conflito de natureza interior muito grande. Existe o transe farmacogênico, esse é muito sério, que é exatamente provocado por drogas, tanto lícitas como ilícitas. As pessoas que tomam determinados remédios e ficam em transe o dia todo. Existem aqueles que tomam drogas e também mergulham nesses estados de transe. E de todos, o que mais se caracteriza e mais prejudica é o álcool. As pessoas que vivem e são usuárias constantes do álcool vivem em estado de transe constante, porque vivem fora da realidade. O álcool leva ele a um estado de alucinação, muitos chegam a casos mais graves porque não conseguem dominar o transe. E existe o transe mediúnico, como a gente tanto conhece, que é quando determinadas pessoas têm essa função, essa característica de se comunicar com os espíritos. Se, no caso da mediunidade, for um médium que tenha evolução, tanto espiritual como moral, o processo se dá de maneira positiva. Mas se for um médium que não tenha controle das suas emoções, seja uma pessoa de uma vida desequilibrada, consequentemente ele vai atrair espírito de mesma natureza, como nós vimos através da sintonia, e passa a ser uma pessoa totalmente perturbada. São aqueles que realmente sofrem mais pela falta de domínio que ele tem de suas próprias faculdades mediúnicas. Nós vimos que lá no início os fenômenos, de acordo com os nossos sentidos, podem ser vistos como um fenômeno normal, né? É todo aquele que respeita as leis naturais. Nós temos os fenômenos anormais, que ocorrem quando nós inferimos ou agredimos a lei natural. E nós temos os fenômenos paranormais, ocorrem quando não há explicação pelas leis naturais. Tudo isso a gente precisa entender. Mas esses fenômenos paranormais, eles se dão de duas formas bem definidas. Nós temos os fenômenos anímicos e nós temos os fenômenos mediúnicos. E ainda temos um terceiro caso, que são os fenômenos medianímicos, como nós vamos ver. O que é um fenômeno anímico? É da própria alma, é da sua própria vontade. Você pode falar, pode psicografar, você pode fazer tudo e não ser pela intervenção ou a influência de um espírito, ser de natureza sua, ou própria, como nós vimos, porque tudo está na vontade. Mas quando se transforma ou se processa por uma influência de uma outra inteligência, de uma outra consciência, aí sim a gente chama de um processo mediúnico. Porque tanto os fenômenos anímicos normais, os fenômenos anímicos normais são de natureza inconsciente. Então precisa a gente entender que você não usa o seu lado consciente para manifestar esses fenômenos. Como nós vimos, tudo isso vai depender de cada um de nós. Então, catalogando, relacionando esses fenômenos paranormais, nós temos, como vimos, fenômeno anímico, né, que ele é sensitivo, é da própria pessoa. Nós temos um intermediário que é medianímico, metade é do médium, metade é do espírito que está ali emitindo as suas flutuações mentais. E nós temos o fenômeno mediúnico, que é o contato com o espírito. O fenômeno anímico, ele pode ser tanto objetivo como ele pode ser subjetivo. Objetivo, a telecinesia, né? É a capacidade que você tem de se comunicar com o outro através do transe. Nós temos também, no caso subjetivo, a telepatia, que é a capacidade de se comunicar com mente a mente, e nós temos casos muito interessantes, tanto dentro da ciência como também dentro da realidade espiritual. Nós temos nos fenômenos mediúnicos, os físicos, são os fenômenos físicos e os fenômenos intelectuais. Os fenômenos físicos são aqueles das batidas que as pessoas usam. Lá na época de Allan Kardec, as mesas girantes que batiam, dando sinais. Então, isso aí é um fenômeno mediúnico de natureza física. O fenômeno de transporte, teletransporte, como é tão
visto, de materialização, tudo isso é fenômeno medianímico, mediúnico de natureza física. Mas os mais comuns, os mais conhecidos são de naturezas intelectuais, como a vidência, né? São aquelas pessoas que têm o poder de ver o que normalmente não se vê, elas conseguem ver através do estado de transe. A audiência, ela ouve. A psicografia, que é um fenômeno muito comum dentro da mediunidade, e consequentemente isso caracteriza-se como fundamental no fenômenos, ou nesses fenômenos que nós estamos falando. Como eu vi, os fenômenos anímicos, né, como percebemos, os de natureza objetiva, e nós temos os de natureza subjetiva. A telecinesia, né, que é a capacidade de mover objetos com a mente. Nós já vimos muitos casos, não só dentro da realidade espiritual, mas da própria ciência. A parapirogenia, que é controlar o calor com a mente, isso é muito comum. Lá na Índia eles fazem muito aqueles faquires, que eles controlam a mente e conseguem alterar a temperatura do corpo. Muitos ficam meses no alto daqueles montes, a uma temperatura de 40, muitas vezes graus abaixo de zero, sem roupa, e eles conseguem manter-se através do controle da temperatura. Isso é chamado de parapirogenia. Nós temos os fatores subjetivos, né, que é a telepatia, a capacidade, como eu disse, de ler o pensamento, a psicometria, ler objetos com a mente. Isso era muito utilizado pelo FBI. Muitas vezes as pessoas cometiam um crime e traziam para essas pessoas, né, e elas, só pegando o objeto daquele que foi morto, ela conseguia localizar o lugar e muitas vezes até identificar o criminoso. Mas finalmente, o que é mediunidade? Mediunidade é a faculdade que algumas pessoas possuem de servir de intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Isso é o que a gente tem como mediunidade. E o que eu disse, o que é médium? Médium é aquele que sente, veja que ele usa aqui a palavra sentir, num grau qualquer, a influência dos espíritos. E aí, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, e nós dissemos no início, os espíritos podem influenciar nossos pensamentos? Ele diz sim, muito mais do que possamos imaginar. Todos nós somos influenciados pelos espíritos, mas apenas os médios sentem fisicamente, em qualquer grau, estas influências. O obsessor não controla a mente do obsediado. Ele apenas sugere e o obsediado aceita. É como eu digo sempre, o obsessor, ele assopra a brasa que já está acesa. Da mesma maneira que a telepatia não controla a mente, ela é apenas um processo simbiótico. E quando nós falávamos sobre os processos medianímicos, é muito comum a gente observar, em alguns casos, na própria casa espírita, quando a pessoa usa a influência do espírito e, ao mesmo tempo, ela imprime a sua influência. Dr. Edgar Cayce, um grande pesquisador paranormal norte-americano, ele observava que alguns espíritos agiam assim. Ele certa vez foi visitar um determinado médium que ele receitava, ele diagnosticava a doença e fazia e passava a receita. Ele tinha capacidade, ele tinha dupla vista, ou seja, ele tinha capacidade de ver, ele era vidente, ele via a doença no corpo e ao mesmo tempo ele passava uma receita indicando os remédios que a pessoa podia tomar. Mas uma das vezes que ele foi visitar, observou que naquele dia ele apenas identificava a doença, mas ele não passava a receita. Quando terminou, ele entrevistou, ele disse, não, porque a visão da doença é da minha parte, mas a receita é por parte do espírito que me ajuda, e dessa vez ele não veio. Veja que fator interessante relacionado a esse fator medianímico. Allan Kardec pergunta aos espíritos, o indivíduo pode fazer uma psicografia trazendo conteúdo da sua própria mente? Perfeitamente. O indivíduo é portador dos dois fenômenos, como eu disse, anímico e mediúnico. Na base de todo fenômeno mediúnico está a mente. Todo médium ele tem uma faculdade anímica, mas nem todo anímico tem a faculdade mediúnica.
Então, nós aqui verificamos, através desse nosso estudo, que ainda precisamos nos aprofundar muito para estudarmos o que seja mediunidade, o que seja transe e principalmente o tratamento com o magnetismo. A gente aqui encerra, deixando para vocês, claro, muitas dúvidas. Sei que é um tema muito técnico, que muitos não entenderam, mas faz parte do nosso papel tentar esclarecer de alguma maneira todos esses fatos que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso estudo, do nosso trabalho. Espero que da próxima vez a gente tenha assuntos mais objetivos, mais pertinentes ao nosso dia a dia. Aqui fica o nosso abraço e a nossa gratidão.